Questão 12. Determine a fórmula do termo geral em cada uma das sequências a seguir. Letra A. Números pares. Vamos lá, pessoal. Para a gente determinar qual é a fórmula do termo geral da sequência de números pares, nós podemos seguir 3 passos. Primeiro, para que a gente consiga visualizar melhor essa nossa sequência, vamos escrever alguns termos dela, ok? Vamos lá. Os números pares são 0, 2, 4, 6, 8, 10 e assim por diante. O segundo passo para a gente determinar a fórmula é encontrar a razão, ou seja, de quanto em quanto essa sequência está aumentando. Então, do 0 para o 2, aumentou 2. Do 2 para o 4, também. Do 4 para o 6, também. E assim, sucessivamente, basta ir somando 2. Então, isso significa que a razão dessa sequência é igual a 2. E o terceiro passo é a gente determinar quem que vai ser o primeiro termo, o que a gente chama de A1. No caso da sequência de números pares, existem 2 modos da gente determinar quem vai ser o A1. O A1 pode ser o 0, ou o A1 pode ser o 2, que é mais comum, beleza? Então, embora de fato o 0 seja um número par, é comum nós dizermos que o A0 é igual a 0 na sequência dos números pares, beleza? Enquanto que a gente reserva o A1 para o número 2. A gente vai ver os dois casos. Há uma leve diferença na fórmula do termo geral quando você determina que o 0 vai ser o termo A1 ou quando você determina que o 2 vai ser o termo A1. Bem, pessoal, mas por que a gente teve que fazer esses 3 passos? Porque quando a gente descobre que uma sequência ela funciona a partir de somas iguais, ou seja, basta eu ir somando a mesma quantidade para eu descobrir o próximo termo dela, e observação, isso também vai funcionar quando for subtração de um mesmo valor. Quando isso acontece, se eu descubro a razão, ou seja, a quantidade que está aumentando, eu consigo descobrir a fórmula do termo geral usando essa regrinha aqui. Como que funciona isso daqui? Vamos fazer uma legenda aqui pra gente. O AN é o termo buscado, beleza? O termo que você quer descobrir. O N, ele indica a posição. O R é a razão. E o A1, a gente já sabe, é o primeiro termo da nossa sequência. Agora basta então a gente trocar essas informações na nossa regrinha aqui. O AN é a fórmula que a gente quer descobrir. Ou seja, um jeito fácil de, se eu trocar o meu N aqui por qualquer posição, eu descobrir qual vai ser o valor desse termo. Então a gente só abaixa ele por enquanto. O A1 é o meu primeiro termo. Como a gente viu, na sequência dos números pares, o A1 pode ser tanto o 0 quanto o 2, vai depender do contexto. Mas o jeito mais comum é determinar o A1 como sendo 2, então vamos fazer desse jeito mais comum nesse primeiro momento. Então A1 vale 2. O mais da minha expressão, ó, o N é o N, ó, não sei, eu quero descobrir uma regra geral, então eu não vou trocar esse N por número por enquanto, pode ser qualquer número. Então só vou repetir, N menos 1. Vezes o R, o R é quem? A razão. E a razão a gente já descobriu também, é 2, então vezes 2. Então a N, vou repetir, e agora vou resolver essa multiplicação aqui, ó, o N menos 1 está sendo multiplicado por 2. Então a gente aplica a distributiva. Esse 2 eu vou abaixar, o mais da minha forma. 2 vezes N, 2N. 2 vezes menos 1, menos 2. E agora a gente finaliza. A N, eu tenho 2 e perco 2, dá 0, né? Então quem que vai restar? 2N. Portanto, ó, a fórmula do termo geral para a sequência de números pares é essa daqui. Ou seja, 2N. Isso desde que o primeiro termo seja o 2. Vamos fazer alguma aplicação prática disso aqui. Vamos supor que a cada dia, a partir do primeiro dia, eu ganhei R$2. Então no primeiro dia eu ganhei 2, no segundo eu ganhei 4, no terceiro eu ganhei 6, e assim sucessivamente. Foi subindo de 2 em 2, assim como a nossa sequência. E eu quero descobrir quanto que eu vou ganhar no 100º dia. Como que eu descubro isso? Usando a fórmula geral dessa minha sequência, que é 2N. Então eu quero descobrir o 100ª posição, então A100 é igual a 2 vezes 100, que é o valor do meu N. A100 é igual a 200. Ou seja, no 100º dia eu vou ganhar R$200, beleza? Agora, e se eu considerasse como primeiro termo o 0? Ficaria um pouquinho diferente. Vamos repetir a regrinha geral que a gente tem, ó. A N é igual ao primeiro termo, mais a posição menos 1, que multiplica a razão. Então, a N eu quero descobrir. O primeiro termo agora é o 0, não é mais o 2. Mais N menos 1, a razão continua sendo 2, né? Porque ele ainda muda de 2 em 2. Então, a N, 0 mais alguma coisa, é essa alguma coisa, né? Então vai ficar N menos 1 vezes 2. Somar 0 não faz diferença, né? E a gente já viu quanto que dá essa multiplicação na continha aqui do lado, ó. N menos 1 vezes 2. A gente já sabe quanto que isso vai dar. A N é igual a 2N menos 2. Portanto, essa daqui vai ser a fórmula do termo geral, se a gente considerar o 0 como nosso primeiro termo. Lembrando que a gente está falando especificamente da sequência de números pares.